Lumos, os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas lhes apresentam o conto dos três irmãos. Era uma vez 3 irmãos que viajavam numa estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio fundo demais para passar a pé e perigoso demais para atravessar a nado. Os irmãos eram, porém, exímios em magia, e então simplesmente agitaram as suas varinhas e fizeram aparecer uma ponte sobre as águas traiçoeiras. Iam a meio da ponte quando viram o caminho bloqueado por um vulto encapuzado. Era a morte. Ela se sentiu traída porque o normal seria os viajantes se afogarem no rio. Mas a morte era perspicaz. Fingiu felicitar os 3 irmãos pela sua magia e disse que cada um ganharia um prêmio por ter sido tão inteligente o bastante para lhe escapar. Então, o irmão mais velho pediu uma varinha mais poderosa que todas as que já existem. Uma varinha que vencesse sempre todos os duelos. Uma varinha digna de um feiticeiro que derrotara a morte. Então, a morte atravessou a ponte, dirigiu-se a um velho sabugueiro na margem do rio, moldou uma varinha de um galho da árvore e entregou-a ao irmão mais velho. Depois, o segundo irmão, que era um homem arrogante, resolveu humilhar ainda mais a morte e pediu o poder de ressuscitar os entes já falecidos. Então a morte apanhou uma pedra da margem do rio e entregou-a ao segundo irmão, dizendo-lhe que a pedra tinha o poder de ressuscitar os mortos. Depois a morte perguntou ao terceiro irmão, um homem mais humilde e também o mais sensato dos irmãos, e não confiava na morte. Pediu então algo que permitisse que ele saísse daquele lugar sem ser seguido pela morte. E a morte, de má vontade, entregou-lhe a sua própria capa da invisibilidade. Depois a morte afastou-se para o lado e deixou os 3 irmãos continuarem o seu caminho. E foi o que eles fizeram, comentando com espanto a aventura que tinham vivido e admirando os presentes da morte. Os irmãos se separaram, seguiram cada um seu destino. O primeiro irmão viajou para uma aldeia distante, onde com a varinha de sabugueiro na mão, assassinou um bruxo que nem teve a oportunidade de lutar. Tomado pelo poder que a varinha das varinhas havia lhe dado, ele seguiu para uma estalagem, onde se gabou por ser invencível. Mas naquela noite, outro bruxo roubou a varinha e, por segurança, cortou a garganta do mais velho dos irmãos, e assim a morte levou o primeiro irmão. Enquanto isso, o segundo irmão viajou para sua casa, onde vivia sozinho. Pegou a pedra que tinha o poder da vida e girou-a 3 vezes na mão. Para sua alegria, a moça que desejara desposar, antes da sua morte precoce, apareceu diante dele. Contudo, ela estava triste e fria, não pertencia mais ao mundo dos mortais. Por fim, o segundo irmão, enlouquecido pela saudade, matou-se para poder verdadeiramente se unir a ela. E assim, a morte levou o segundo irmão. Já o terceiro irmão, a morte procurou durante muitos anos, mas jamais conseguiu encontrá-lo. Somente, quando atingiu uma idade avançada, é que o irmão mais novo tirou finalmente a capa da invisibilidade e deu ao seu filho. E então, acolheu a morte como uma velha amiga e acompanhou-a de bom grado, e como iguais, partiram desta vida.